Filemon, hoje os procuradores da Fazenda Nacional, representados pelo Simprofaz, estiveram reunidos com diversas outras carreiras representativas da Advocacia Pública da União, e esse movimento demonstra um fortalecimento de todas as suas reivindicações. Qual a sua avaliação? A minha avaliação é positiva, porque o governo tem sido de maneira reiterada, intransigente nessa questão das negociações. O governo não apresenta nenhuma opção viável para as carreiras. Os servidores federais estão descontentes por conta desse desrespeito, porque nós temos direito à reposição salarial, à manutenção do nosso poder de compra, isso está contido na Constituição. E mais do que isso, o Estado não é uma abstração. O Estado são os servidores, os governantes, trabalhando em prol da população. Somos seres humanos e temos direito à manutenção do nosso poder de compra. E o governo está intransigente, não querendo conceder-nos a reposição salarial. E nós podemos questionar por conta dessa crise econômica. O governo alega que existe uma crise econômica catastrófica chegando nesse país e por conta disso não irá nos conceder aumento. Ora, hoje temos o governo apresentando uma série de projetos de modernização na infraestrutura do país. Ocorre que grande parte desses projetos que deveriam ser prioridade na iniciativa privada, estão sendo ou serão financiados pelo BNDES a juros baixíssimos, ou seja, dinheiro do cidadão, da população que paga imposto. E mais do que isso, o governo vai comprar todo o serviço prestado pelas ferrovias, por exemplo. Se o serviço der prejuízo, o brasileiro vai ter prejuízo. Então, não há razão alguma para se negar aumento ao servidor quando o servidor arrecada para a União, ou seja, para a população, o servidor presta serviço nos hospitais, o servidor dá aulas nas universidades, enfim, o servidor é que garante a continuidade do serviço público nesse país. Ou seja, o discurso pura e simplesmente de que não há recursos ou que há uma crise, ele por si ele é um discurso vazio. Até porque não dá para se pensar em um Estado moderno sem um serviço público eficiente. Como é que vocês estão trabalhando exatamente para poder contrapor a esse discurso que o governo está tentando impor para a sociedade, de que existe uma carreira que está, ou carreiras que já possuem um salário acima da média e que, portanto, não há necessidade de se conceder aumento? Bom, essa visão de que temos o salário acima da média de mercado é um sofisma que o governo coloca, é o que a imprensa coloca, porque hoje o Estado brasileiro, os servidores qualificados do Estado brasileiro têm um nível de exigência altíssima, né? Os concursos são de uma dificuldade tão grande que poucos conseguem aprovação nos referidos exames. A Advocacia Pública Federal tem um nível de dificuldade altíssimo para ingresso, né? Assim como na diplomacia, professores universitários, auditoria fiscal. Não existe servidor com baixa qualificação. Por exemplo, não dá para comparar coisas distintas, né? Por quê? Por exemplo,
hoje um procurador da Fazenda ingere, em média, tem um objetivo, em média, cada um, de 16 a 18 bilhões para arrecadar. Né? Isso numa trajetória até a aposentadoria. Né? Se pegar essa carteira, veja você, se você tivesse uma carteira para receber em torno de 20 bilhões para receber, você como empresa, em hipótese, se você fosse um empresário, você pagaria um salário desse para um trabalhador arrecadar esse dinheiro para você? Né? Com tantas dificuldades que são colocadas, você deixaria da estrutura de trabalho para ele? Então, assim, é um silogismo, é um sofisma dizer que ganhamos bem. Né? Diz isso quem não tem qualificação para o cargo, quem não conhece o cargo. Né? Agora, quem conhece e quem trabalha e quem tem a seriedade e comprometimento com o trabalho, não diz isso, né? Em hipótese nenhuma. E ainda assim está em discussão, até em função desse questionamento a respeito da lei orgânica, a possibilidade de se colocar em determinados quadros advogados que não passem, por exemplo, por um concurso. Quer dizer, como é que fica a carreira, como é que a carreira está se posicionando diante desta possibilidade que foi aventada recentemente? Uhum. Bom, se o concurso público, na média, recruta os melhores profissionais, isso não significa que, quer dizer, na média todos são muito bons, não é isso. O que devemos salientar é a situação de que a advocacia pública é atividade típica de Estado. Né? O Estado precisa ter o resguardo dos seus interesses e não haver aquela possibilidade de migração de profissionais do serviço público para a iniciativa privada. Hoje nós temos aqui em muitas agências, muitos profissionais que trabalharam nas agências, nesse governo mesmo. Né? Se você, como jornalista, o senhor como jornalista verificar e fizer essa pesquisa, vai achar muitos saíram dessas agências, estão prestando serviço para as empresas que eles mesmos fiscalizavam, estão com bancas de advocacia ganhando bilhões, né, nesse mecanismo de transição. Isso a sociedade precisa saber. Né? Quer dizer, se a folia passa a ser geral, isso é preocupante para o cidadão brasileiro. Para o cidadão que precisa de celular e não é bem atendido na empresa concessionária de celular, que precisa de energia elétrica, precisa de água em casa. Afinal de contas, tudo isso orbita em relação ao serviço público. Água, energia elétrica, transportes, telefonia, se bobear até o ar que respira, né? A questão do controlar em São Paulo, né? Tudo é Estado, né? Nesse sentido. É o nosso Leviatã, né? Positivo, que em tese deveria garantir a segurança e o bem-estar social, né?